Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos pensamentos, né? Nós temos que entender que os pensamentos, naturalmente, eles não são pensamentos saudáveis, porque nós vivemos numa sociedade onde se fala muito sobre medos, sobre você se preparar para o pior, desde que a gente é pequenininho. Então a gente precisa entender que muitos dos condicionamentos que nós temos, eles não são saudáveis. E a gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes a gente não se percebe pensando coisa ruim, muitas vezes a gente não percebe uma rotina, é como se a gente tivesse para cada pensamento que vem, a gente tem um processo de resposta para aquele pensamento. E normalmente é uma resposta que não é saudável. Então eu preciso muito questionar se aquele pensamento que eu estou tendo, ele é um pensamento saudável e se ele tem possibilidade de ser real. Porque a gente começa a criar rotinas, começa a criar processos que são repetitivos. E os pensamentos, a gente não tem controle sobre o que a gente vai pensar. Normalmente os pensamentos, eles estão ligados àquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente assiste, o ambiente que a gente vive. Então ele vai fazer com que pessoas diferentes tenham pensamentos diferentes sobre uma mesma situação. Então eu preciso estar mais atento aos pensamentos que vêm à minha cabeça e não tentar ignorar. Muitas vezes você começa a criar, toda vez que tem um pensamento ruim, você começa a criar um sistema, né? Um método de reagir àquele sistema. Muitas vezes tentando ignorá-lo, muitas vezes criando rotinas, né? Que fazem com que a gente repita mais do mesmo. Para evitar aquele sofrimento, eu vou criando rotas de fuga, para que aquele pensamento não nos tire a paz, digamos assim. Mas ele sempre está ali martelando. E eu vou criando várias rotinas para que eu não perceba aquilo, para que eu lute contra aquilo. Ou eu tente ser forte para aquele pensamento. E eu vou criando rituais. Então quando eu penso uma coisa ruim, eu já rezo, por exemplo. Quando eu penso uma desgraça, eu bato na madeira 3 vezes. Então eu vou começando a criar ritual para cada coisa que eu tenho, uma reação, né, física para um pensamento, para alguma coisa que me traz ou dor ou medo, e eu não questiono se aquele pensamento é real ou não. Qual a possibilidade daquele pensamento precisar ser investigado, né? Precisar ser combatido muitas vezes, porque às vezes são pensamentos ruins. E aí são pensamentos que não têm possibilidade de acontecer, por exemplo. Mas eu sempre fico pensando neles. E isso pode sabotar minha rotina, pode sabotar meu relacionamento. Então eu preciso entender que meus pensamentos, naturalmente, eles não são saudáveis. Eu vou ter sempre que estar verificando se eles são bons pensamentos ou não. E se eu começo a ter muitos pensamentos ruins, muitas ideias ruins na minha cabeça, eu vou sempre ficar criando uma rotina, um ritual para fugir daquele tipo de relacionamento. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente precisa educar os nossos pensamentos e deixar claro para o nosso cérebro, para a nossa mente, deixar claro para a nossa mente que aquilo ali não há possibilidade de acontecer. E se é algum pensamento que vem que existe uma possibilidade de acontecer, eu preciso saber se eu tenho condições de enfrentá-lo, de me preparar para que aquilo que eu estou pensando, eu possa estar preparado para reagir, né? E não ignorar. Porque quando eu começo a ignorar, eu vou criar ritual para fugir dele. E eu não o enfrento. E eu vou dando mais força para aqueles pensamentos. Pode ver, muitas vezes você tem um pensamento na juventude, aquele pensamento continua na sua vida adulta, e aí vai sempre, parece que ele vai ficando mais forte à medida que a gente envelhece.
Então eu preciso olhar para isso, preciso educar isso. E eu sei que eu também sou humana, eu também tenho essas condições e muitas vezes vai exigir esforço, vai exigir perseverança, vai exigir consciência da gente para poder lidar com aquilo. Porque se eu não tomo consciência, se eu não assumo as minhas dificuldades, eu vou ter muito mais... Vamos pensar assim, eu vou estar lutando muito mais por algo que talvez eu não tenha necessidade de lutar. Por exemplo, eu penso que eu possa ser atropelado, por exemplo. Eu tenho um medo de ser atropelado enorme. Então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes eu posso ser distraída. Mas se eu não sou uma pessoa distraída, se eu sou uma pessoa que eu ando tranquilo, eu olho para os lados, eu faço os padrões de cuidado, aquele pensamento não pode ser alimentado. Por qual motivo? Porque eu vou questionar aquele pensamento. Então você vai ser atropelado, porque os pensamentos eles começam a ser compulsivos quando eu não os escuto. É um medo que está ali, é uma forma de agir, é um condicionamento que eu tenho e que eu não o enfrento. E se eu não o enfrento, ele vai tomando mais força. É como uma sementinha. Aquele pensamento vem como uma sementinha. Eu não olho para a sementinha, eu não quero olhar para ela. É uma praga aquela sementinha, eu não quero olhar. É um mato ruim, né? Só que o que acontece? Eu não podo esse mato. E ele vai crescendo. E ele vai ganhando força. Então eu preciso entender isso. E aí as pessoas falam assim, eu quero ter uma vida muito feliz, eu quero ter uma vida cheia de paz, mas meus pensamentos não deixam. Se os seus pensamentos não deixam, você precisa educá-los. Você precisa questionar se aquele pensamento tem razão de ser ou não. Por exemplo, uma mulher que fica muito compulsiva, com pensamentos repetitivos de que ela vai ser traída. Mas minha mãe foi traída, minha tia foi traída, eu também vou ser traída. Mas aí o seu marido não é igual ao seu pai, não é igual ao seu tio, ele não é da bagunça, ele é um homem super responsável. E aí o que eu faço? Eu não me protejo, eu não me cuido, e aí eu acabo sendo refém da minha própria cabeça. Então eu preciso entender isso que está ocorrendo e principalmente tomar providências quanto àquilo. Porque se eu não tomo providências, aquele pensamento vai se tornando muito mais efetivo em mim. Então eu estou passando hoje para falar para vocês exatamente isso. Não dá para descansar quando pensamentos são ruins. Eu tenho que questioná-los, eu tenho que verificar se é necessário aquela atitude que meu cérebro está me empurrando, minha mente está me empurrando para que eu faça. Então eu preciso entender, quem tem compulsão por compras, mesma coisa. Eu venho um pensamento que eu tô sozinho e que eu mereço comprar alguma coisa para mim. Só que aí você tem que questionar, eu tenho condições financeiras de comprar isso? Eu preciso disso nesse momento? E aí eu tenho que trazer para a consciência, eu tenho que trazer para a razão. Por qual motivo eu tô sendo irresponsável comigo mesmo, né? Mesma coisa em questão de comida, eu tô mudando a minha alimentação, não é fácil, olha aqui, ó. Isso aqui significa que eu comi coisas que meu organismo não soube como resolver e acabou gerando um calor, ó. E gerou isso aqui na minha boca. Então eu preciso entender que o que eu estou fazendo com o meu corpo. Porque a gente não entende que muitos pensamentos nossos são suicidas. Suicidas a nível de financeiro, suicídio a nível de relações tanto amorosas como de amizades e profissionais. Então eu preciso entender e tomar consciência que a responsabilidade pelas minhas escolhas é somente minha. Meu pensamento, eu não sou escravo dos meus pensamentos. Eu sou o autor da minha vida. E se eu sou o autor da minha vida, quem tem que tomar posse desse poder sou eu, não meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são os condicionamentos que eu recebi até o exato momento que eu tenho hoje. São as experiências de vida que eu vou ficar comparando o tempo inteiro. Então questione mais seus pensamentos. Desafie para saber se eles são reais ou não. E se precisar de terapia, vem aqui com a gente que a gente vai te ajudar a entender, a assumir essa responsabilidade. Cansa ser responsável pelos pensamentos, cansa sim a gente ter que fazer um esforço. Tem momentos que a gente não queria ter mais paz, queria desligar esses pensamentos, mas a gente não tem controle. A única forma da gente silenciar mais os pensamentos é tomando
consciência deles e começando a trabalhar respiração, começando a trabalhar atenção plena. Atenção plena é o que eu estou fazendo, porque muitas vezes meus pensamentos não param e eu não consigo ser um bom profissional. Por quê? Porque eu estou fazendo ali a minha obrigação, mas a minha mente continua pensando um monte de coisas erradas e eu não a questiono. Então, ao longo de um tempo, aqueles pensamentos eles vão me dominando a tal ponto que eu não consigo sair deles. E pode levar você a um toque, que é aquela pessoa que está sempre pensando em limpeza, pode levar você a uma compulsão por medicamentos, que você vai criar rituais para sair daquilo. Mesma coisa os rituais de quem é acumulador, claro, isso tem vários níveis, né? Cada pessoa vai ter um processo, mas eu preciso começar questionando o que eu estou pensando, porque eu tenho que ser dono dos meus pensamentos, não meus pensamentos serem donos de mim. Então eu desejo para vocês um excelente final de semana. A gente está aqui toda hora passando, trazendo informações para trazer autodesenvolvimento, para trazer autoconhecimento, atenção plena, melhora da respiração, melhora da qualidade de vida e principalmente do bem-estar. Nós não podemos ser felizes o tempo inteiro, mas se a gente conseguir equalizar muito mais os nossos sabotadores, nós vamos ter bem mais resultados. Um excelente final de semana. Beijo no coração. Abraço, Seika. Até a próxima.